Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje nós iremos abordar a temática participação da família no tratamento da criança, escolha ou necessidade. A participação dos pais da família na manutenção da saúde da criança é fundamental e ainda mais em se tratando de um processo de doença. No entanto, nem sempre é fácil conduzir esse processo. Então é sobre isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje. Professora Juliana, como você analisa a participação da família no tratamento da criança? Bem, o desenvolvimento da criança, ele está fortemente atrelado à estimulação ambiental e ao cuidado que essa criança recebe, né, da sua família. Sabe-se que os resultados do tratamento, eles são mais contundentes quando há participação ativa e o envolvimento da família, porque eles é que são os grandes promotores do desenvolvimento da criança. Então, os profissionais, eles estimulam, mas quem realmente promove, tem essa condição real de fazer essa promoção é a família. Então, nós estamos aqui falando que é importante que a família participe, né? Mas, professora Bianca, como que a gente pode visualizar esse esclarecimento que os pais têm, que a família tem, dessa importância durante o tratamento de qualquer condição na saúde da criança? Bom, inicialmente, né, Jéssica, eu queria te agradecer pelo convite, né, para falar de um tema de grande relevância, porque nós que trabalhamos, né, com crianças, nós sabemos o quanto é importante, né, a participação dos familiares, visto que em quase 100% dos casos as crianças são totalmente dependentes dos pais. Então, claro que essa relação é fundamental. E eu gostaria de frisar, então, a importância do que a gente chama de relação triangular entre criança, né, responsável e profissional da saúde, que eu acho que é super fundamental em qualquer área da saúde, né? E recentemente nós tivemos uma revisão sistemática publicada falando justamente, na minha área em específico, né, na odontopediatria, falando justamente sobre a relevância do ambiente familiar, né, para a saúde bucal da criança. E apesar das conclusões serem voltadas para a odontologia, eu acredito que isso sirva para qualquer área da saúde, visto que o que foi comprovado é que um ambiente familiar onde os pais sejam bem orientados, né, e tenham bons hábitos, vai fazer com que a criança tenha uma saúde bucal muito melhor, né? Então, eu acho que em todos os aspectos, em todas as áreas, isso é fundamental. Os pais precisam ter conhecimento, né? Eles precisam ter uma boa relação com os profissionais da saúde para que eles possam absorver esse conhecimento e estarem executando bons hábitos em casa para que as crianças tenham boa saúde. Então, Rosilene, gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Bianca. Professora Bianca, considerando as diversidades que as crianças estão expostas atualmente, né, pela variedade de enfermidades, né, que interferem na sua saúde, qual seria o papel dos pais neste contexto, né, nesse apoio? Bom, eu visualizo o papel dos pais em dois momentos. Eles são muito importantes para o tratamento, né, das diversas patologias, bem como são muito importantes para a manutenção da saúde. Então, acho que a gente pode destacar alguns pontos. Primeiro, eles precisam estar cientes da condição clínica do seu filho numa situação de doença. Eles precisam entender o que está acontecendo, né? A sintomatologia apresentada, como vai ser o tratamento, o papel deles nesse tratamento. Aí nós temos algumas situações também específicas, por exemplo, uma internação hospitalar, né, decorrente de alguma doença. Nesse momento, os pais vão ser fundamentais não só para o acompanhamento, né, total da criança, eles vão estar ali todo o tempo, vão estar prestando um apoio psicológico. Algumas doenças a gente sabe que tem consequências, né, às vezes até o próprio tratamento ele traz algumas consequências indesejáveis, né, os efeitos colaterais, como a gente chama, e também nessas condições os pais vão estar ali não só para ajudar, né, mas no tratamento em específico, mas também para dar esse apoio psicológico que a criança precisa, visto que uma internação hospitalar já é difícil para um paciente adulto, imagina para uma criança,
né? Além disso, eu acho que em muitas situações eles podem nos ajudar até no procedimento, por exemplo, no manejo da criança, né? Quem conhece mais o seu filho do que o pai, do que a mãe? Então, em alguns momentos eles podem estar também ajudando, claro que em situações onde aquilo seja adequado, né? A participação deles. E também acho que eles têm um papel importante no tratamento continuado. Algumas doenças vão precisar que eles participem do tratamento depois na continuação em casa, né? Então eles precisam estar cientes do uso de medicações, como deve ser feito, em que momento, né? E para complementar, é a questão que a gente já vem falando, né, sobre os hábitos, porque aí na manutenção da saúde do paciente vai influenciar muito os hábitos que aquela família, que aquele núcleo familiar tem. Então, claro que eu não posso pedir daqui a pouco para que o paciente não tome refrigerante, por exemplo, né? Um exemplo simples, porque não é bom para a saúde dele. Se os pais tomam refrigerante todos os dias, como é que vai ser isso? Como é que a criança vai compreender isso? Então, eu acho que tem que ter uma coerência, né? E os pais vão ter que estar participando dessa educação continuada em todos os sentidos, não só para a saúde bucal, mas para a saúde nutricional, para a saúde emocional da criança, em relação à atividade física também, né? Para tudo. Então, eu acho que eles têm vários papéis, né? Por isso é importante a gente conhecer sempre o contexto, né? De onde a gente está, com quem a gente está trabalhando, né? Com que família, qual é o contexto dessa família, como é que ela vive. Porque aí a gente vai dar orientações que talvez não se apliquem para aquela realidade. O atendimento, né, tem que ser individualizado, exatamente, né? E o resultado do tratamento, ele envolve essa realidade na qual a criança está inserida, né? Exato. Muitas vezes ela não consegue reproduzir aquela terapêutica empregada porque as condições do ambiente não permitem, né? Não só pelo não envolvimento da família, mas porque o ambiente é diverso, né? Alexandre. Eu tenho uma pergunta para a professora Juliana. As crianças que necessitam de um cuidado mais prolongado, né, que são portadoras de alguma deficiência, como a família pode contribuir para essa reabilitação? Bem, essas crianças, elas podem apresentar comprometimento motor, comprometimento cognitivo, sensorial, comportamental, epilepsia, que podem vir associados ou isoladamente, né? No entanto, todos eles comprometem o desenvolvimento da criança em algum âmbito. Então, a família, ela pode sim ajudar de várias formas, né? Primeiramente, eu preciso destacar a questão da motivação dessa criança, né? Do encorajamento dela em relação ao tratamento. A gente, como profissional, necessita dessa ajuda do familiar, né? Eu costumo dizer que também o tratamento, a metade dele ou mais é realizado em casa, ele precisa ser continuado para que os resultados sejam alcançados e sejam mantidos, né? Então, a família pode ajudar de diversas formas. Então, através desse encorajamento da criança, a partir da instrumentalização que os profissionais devem fazer com esses familiares, eles podem reproduzir alguns aspectos do tratamento em casa durante a rotina dessa criança, né? Então, diversas são as formas que vão ajudar a obter um resultado satisfatório. Por exemplo, o modo como essa criança é carregada, o modo como ela é posicionada no restante do tempo em casa, enfim, é fundamental para alcançar o resultado e para manter esse resultado, né? Pouco adianta um tratamento de qualidade se esse tratamento não é continuado, né? Então, eu acho que a família tem um papel fundamental. Até porque eles ficam conosco, né, em terapia, vamos dizer assim, em atendimento, em tratamento, pouquíssimas horas, né, ou minutos, vamos dizer assim, né, de uma sessão, pensando numa criança com deficiência, pensando na fisioterapia em específico, eles ficam, sei lá, 3 vezes por semana, 50 minutos, 1 hora, ou se faz todos os dias, se tem a possibilidade de fazer. E as outras 23 horas, né?
que ele está em casa. Então, realmente, se não tiver a colaboração desses pais, dessa família, esse tratamento não vai ter a aderência. A aderência, enfim, é isso. Não vai ter a resposta que a gente gostaria que tivesse, né? Pensando em saúde bucal, a gente, dependendo da limitação que o paciente tiver, a gente tem que pensar que talvez os pais estarão executando, por exemplo, as orientações e até a execução, né, da higiene bucal, talvez por toda a vida do paciente. Então, imagina o nível de motivação que esses responsáveis têm que ter para perseverar, né, nessa prática. Então, é bem delicado. E essa perseverança, ela vem com o conhecimento também, contínuo, né? Contínuo. A Então, educação contínua. O profissional precisa ter essa sensibilidade, né, de informar, de esclarecer, de orientar os familiares em relação ao prognóstico, em relação às potencialidades dessa criança. Né? Então, nesse sentido, quanto mais esclarecido ele estiver, melhor a aderência dele ao tratamento. De fato. Pedro. Bom dia. A minha pergunta é para a professora Juliana. Professora Juliana, considerando todo o contexto familiar, como que o terapeuta pode promover essa ação em família? Bem, Pedro, como anteriormente eu comentei, antes de tudo é importante que haja um diálogo aberto, né, entre a família e o terapeuta, entre o profissional, né, e o cuidador. Esse diálogo ele deve possibilitar que uma compreensão mútua, que o profissional entenda quais são as percepções do familiar em relação às potencialidades dessa criança, às incapacidades dela. O familiar, ele vai nos fornecer informações importantíssimas em relação à rotina da criança, em relação a características intrínsecas dela no seu ambiente mesmo e que vão ser importantes para o planejamento da terapêutica. Né? Então, eu acho que a base de tudo é uma boa interação entre o profissional e o familiar cuidador. Né? A partir disso, então, nós poderemos, através de orientações, de instrumentalização, de ensinar para esse cuidador o que ele pode ou não fazer em casa, né? Para dar continuidade ao tratamento. Então, através do diálogo e da cooperação mútua, eu acho que nós conseguimos resultados mais duradouros, né? E podemos sim estimular o desenvolvimento global dessa criança. Então, nesse sentido que eu acredito. E agora, te ouvindo falar, Juliana, a questão da inclusão, né? A inclusão começa em casa. Né? Então, não adianta a gente exigir que ela aconteça fora de casa se isso não está acontecendo dentro de casa. Verdade. Nós nos deparamos muitas vezes com alguns impedimentos, digamos assim, algumas dificuldades do familiar em se envolver com o tratamento. Essas dificuldades, elas podem ser de diversas origens, enfim. Por exemplo, a negação, né, da incapacidade da criança, o desconhecimento do quanto essa criança pode ainda evoluir e alcançar em termos de habilidade funcional. Em outros casos, o familiar ainda manifesta uma certa resistência em relação assim, a ter um filho que não é exatamente aquele que foi planejado, que foi desejado. Então, nós nos deparamos com vários desses impedimentos. Ao mesmo tempo em que a gente sabe que o ambiente ele tem um papel extremamente importante no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, com desenvolvimento típico ou não, né? Então, em relação à inclusão,
como tu falaste, ela precisa começar em casa, né? Essa criança ela precisa ser aceita, entendida dentro das suas peculiaridades. E a inclusão social, que ela tem tudo para estimular ainda mais o desenvolvimento. No entanto, a gente precisa vencer algumas barreiras que ainda existem, né? Que são, por exemplo, a dificuldade de alguns profissionais em receber essas crianças nos seus ambientes, né, de trabalho, por exemplo, na escola de educação infantil. Nós temos a questão do preconceito, que ainda é bastante prevalente, né, e do desconhecimento das pessoas em relação à patologia que essa criança apresentou e o que essa patologia causou de repercussão no desenvolvimento dela. Então, dentre outros, eu acho que a inclusão ela é necessária, ela é muito benéfica em termos de desenvolvimento, mas precisa, para que ela aconteça efetivamente, para que ela realmente potencialize o desenvolvimento da criança, a gente ainda tem um caminho a percorrer que envolve uma dedicação e uma abertura dos familiares e dos profissionais. Professora Bianca, nós estamos então justamente falando, né, quanto é importante essa participação, essa inclusão para o desenvolvimento, enfim, para a saúde geral dessa criança. Mas mesmo assim, na prática, nós nos deparamos muitas vezes com pais que por algum motivo, alguma família, enfim, por algum motivo não aderem ao tratamento, não participam efetivamente desse tratamento. Então, como que nós podemos lidar com isso? Bom, falando das crianças de um modo geral, eu compreendo que algumas estratégias precisam ser traçadas, né? Acho que um primeiro ponto a ser falado é a linguagem com que nós falamos, né, orientamos essas famílias. Então, muitas vezes há um esquecimento em adaptar essa linguagem a um nível de entendimento, né, para que essas orientações realmente sejam compreendidas, para que possa haver uma aderência. Então, acho que a linguagem, apesar de ser algo extremamente simples, é relevante e precisa ser sempre, né, pensado. Também acho que estratégias alternativas precisam ser utilizadas. Por exemplo, trazendo um pouquinho para o ambiente odontológico, aqui na clínica infantil, os alunos, eles trazem lá dos estágios iniciais um álbum que eles construíram para mostrar não só os hábitos que as crianças devem ter, né, que as famílias devem aderir, mas também situações adversas onde não houve, então, uma aderência ao tratamento e o que aquilo pode trazer para a criança. E aí eu acho que choca um pouco a família, que eles percebem, olha, o que vai acontecer se eu não cuidar, né? Se eu não conseguir executar, né, as orientações realizadas. E faz com que a família pense, muitas vezes isso muda os hábitos de um modo geral. Então eu acho que é preciso se pensar de forma individualizada, como nós estamos falando, né? Claro que uma estratégia que pode ser muito bem aproveitada para um núcleo familiar, pode ser que não faça efeito em outro núcleo. Então, a gente precisa conhecer bem essa família e tentar entender o que vai funcionar naquele núcleo familiar. Não tem receita de bolo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar e aí estar lançando mão desse tipo de estratégias alternativas, se for o caso, né? Tentar entender o que vai tocar aquela família para o cuidado. O que vai fazer elas sentir que realmente eles são fundamentais para essa condução, para esse processo todo. Angelina, quer fazer uma pergunta? Professora Juliana, gostaria de saber, assim, como a gente pode perceber, existem diversos motivos para a participação familiar, né, no tratamento. E um deles seria, que pode dificultar, seria a sobrecarga do cuidador principal. O que tu pensaria sobre isso? Bem, o ato de cuidar de uma criança exige diversas habilidades, né? E invariavelmente eu acredito que vai haver algum grau de sobrecarga no cuidador principal, seja ela emocional ou física, né? Então, nesse sentido, eu acho que os profissionais
também tem um papel bastante importante no sentido de orientar esses familiares, de contribuir para que esses medos, essas dificuldades sejam amenizadas, né? Então, às vezes, o fato do familiar não saber, por exemplo, a melhor forma de dar banho naquela criança pode gerar uma sobrecarga física. E a orientação, ela vai ser benéfica nesse sentido, né? Quantos cuidadores, pais, enfim, realizam alguma atividade física no dia, né? São poucos, até porque os cuidados exigem tempo, absorvem praticamente o dia inteiro desses cuidadores. Mas nós podemos, como profissionais, orientar o autocuidado. Por exemplo, um exercício de alongamento que seja feito até mesmo durante a rotina diária dele, né, desse cuidador, vão auxiliar a diminuir, então, esse desgaste gerado pelo cuidado de uma criança com deficiência. Também nós podemos apontar a importância dos grupos, né? Os grupos de intervenção precoce, que vão ajudar nesse sentido enfim, a diminuir essa sobrecarga, a facilitar com que esses cuidadores encontrem estratégias para reduzir o desgaste com o cuidado diário da criança. E também os grupos de cuidadores, que são grupos específicos, né, onde eles trocam experiências e que ali eu acredito que, além de poder diminuir a sobrecarga através dessa troca entre os cuidadores, eles também podem ter outros benefícios, como aprimorar o cuidado com a criança. Então é isso. E vocês podem nos contar alguma experiência que vocês têm em relação a essa temática que nós estamos discutindo aqui, que tenha marcado a trajetória de vocês? Eu vou falar um pouquinho da minha situação, né? O meu trabalho, então, com odontologia, e eu costumo ser bem otimista, então acho que eu lembro mais das coisas bacanas que acontecem. Então, me chamou a atenção no ano passado, uma família, um núcleo familiar, em que a mãe trouxe para ser atendido na clínica infantil aqui da Unifra, os seus filhos, se não me engano, eram 5 filhos. E uma família, uma família simples, né, humilde. E eu lembro que nos chamou a atenção que todas as crianças e a mãe apresentavam uma saúde bucal bastante comprometida. E num primeiro momento, a gente percebia, né, que havia uma dificuldade de entendimento. E nós redobramos os esforços, né, junto aos alunos, enfim. E o resultado foi tão positivo que o que começou com as crianças foi ter passado para a mãe. E a gente percebeu que essa mãe começou a ficar muito interessada e ela nos pediu, então, que nós a encaminhássemos para o tratamento odontológico na clínica do paciente adulto. E ela foi realizar o atendimento e, de fato, ela tinha bastante comprometimento. Então, ela precisou de um tratamento bastante amplo e com custos que, mesmo numa instituição de ensino, não eram, talvez, plausíveis para ela, né, administrar. E aí a gente percebeu que ela estava tão disposta a melhorar que ela começou a fazer trabalhos diferentes. Ela começou a vender trufa e ela nos contava, e até em alguns momentos ela queria nos vender também. Foi até engraçado, assim, né? Mas nós ficamos muito felizes, porque a gente percebeu que a gente tocou a família inteira. E é isso que a gente precisa, né? Porque a criança, ela vai ser o reflexo do núcleo familiar onde ela vive. Então, a gente percebeu que ali a mudança de hábitos foi da família toda. Então, quando isso acontece, a gente fica muito feliz, né? Porque daí sim a gente percebe que o nosso trabalho está interferindo positivamente, né? Que a gente conseguiu mudar toda uma família. E é o que normalmente a gente tenta, né, trabalhando com criança, porque a gente sabe que só a criança não vai funcionar, que a gente tem que atingir todo o núcleo familiar. Bom, então eu acho que, diante dessa discussão riquíssima que nós tivemos aqui hoje, nós podemos responder ao questionamento, né, que nós fizemos no início,
que a participação da família é uma necessidade, então é fundamental que os pais e que a família, de uma maneira geral, estejam envolvidos inteiramente nesse processo de tratamento ou de educação ou de manutenção da saúde da família, porque com certeza isso vai repercutir, vai ter benefícios, né, tanto na estabilização de um quadro, tanto na recuperação de uma situação ou na manutenção da qualidade de vida dessa criança, né? Então, eu gostaria de encerrar o nosso programa agradecendo a participação de todos os nossos convidados, né? E o programa Saúde em Foco volta na semana que vem.